Nós vamos partilhar aqui a palavra de Deus, nós vamos fazer de uma forma diferente hoje. Eu e o Felipe vamos partilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E você pegou o folder? Você chegou a pegar? Eu queria só enfatizar algumas coisas para vocês. Eu já tenho 50 anos, eu sei que você dá mais, mas eu tenho 50 anos. Então eu sou ainda da geração de nomes mais históricos de igreja. Tá? Mas a gente pensa muito naqueles que estão chegando e a gente queria algum nome que encarasse a nossa missão, encarnasse a nossa missão e desse direção para a nossa existência como igreja. Não se esconde uma luz, a igreja precisa ser o reflexo de Cristo e a igreja de Cristo Jesus, ela precisa encarnar isso. A gente não pode, na sociedade que a gente vive, brincar de ser crente e ir domingo na igreja e achar que só frequentar um culto é o resumo da vida cristã, amém? Então, há uma missão nisso e nós temos alguns valores e eu queria deixar para você alguns valores. Nós temos 3 valores nessa comunidade. O primeiro valor é a Bíblia. A Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus atual, inerrante, infalível. E toda vez que o povo de Deus se reúne, a Bíblia precisa ser aberta, porque quando a Bíblia é aberta, Deus fala, amém? Amém? Então, eu com muito respeito queria dizer para você, assim, nós seremos uma igreja, continuaremos sendo uma igreja onde a Bíblia terá primazia nos nossos encontros. Louvado seja Deus por isso. Então, eu queria que você entendesse isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, nós somos uma igreja relacional, nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus e nós também nos relacionamos com o nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. Isso se chama relacionamento, isso se chama discipulado, isso tem vários nomes, mas nós não seremos uma igreja do auditório, onde você vai, você tem um bom louvor, uma boa palavra, uma boa estrutura e você vai embora. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma igreja onde as pessoas se relacionem, tenham comunhão uns com os outros. Por isso, entre os cultos, nós temos um café lá embaixo. Eu tenho falado que Deus tem nos dado ótimos problemas, e o ar-condicionado é um problema menor. Não se preocupe com isso, tá bom? Deus tem nos dado muitos bons problemas. Por exemplo, o das 9, olha o tanto de gente que tem aqui. O das 11 eu já estou desesperado. Onde é que eu vou colocar esse povo? Deus vai nos conduzindo, nós não vamos fazer nada precipitado, mas Deus vai abrindo portas, nós estamos vendo possibilidades. Mas a igreja não é o prédio, a igreja não é a logomarca, a igreja não é a estrutura física, a igreja é o povo de Deus reunido. Então, nós queremos ser uma igreja de relacionamento. E quando a gente lê a Bíblia, se relaciona com Deus, se relaciona com os outros, a gente se torna uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que 24 horas está cumprindo a grande comissão de Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos alguns movimentos, nós vamos te capacitar biblicamente, vamos te discipular, vamos cuidar de você. E quando você sair daqui, você não está saindo para ir para trabalhar, para ganhar dinheiro, para a sua rotina. Você está saindo para cumprir a grande comissão, porque você foi comissionado por Cristo. Pastor, eu não sei fazer as coisas. Você sabe sim, você já tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem tudo, amém? Você já tem o Espírito Santo em você. Então, eu queria só enfatizar uma outra parte aqui da nossa missão. A nossa missão é estar com Deus, revelar a Cristo e manifestar o reino. Essa é uma paráfrase da Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós queremos estar com Deus, a presença de Deus em nós precisa ser a nossa principal característica. A nossa principal característica não é a logomarca, não é o pastor, não é a estrutura física. A nossa principal marca precisa ser a presença de Deus na nossa vida. Amém? Presença de Deus. E aí quando a presença de Deus é na nossa vida, nós revelamos Cristo e nós manifestamos o reino de Deus. Leia, ore, não vai ter chamado oral, pode ficar tranquilo, tá bom? Leia, ore e entenda que o Evangelho precisa ser visível na nossa cidade. Não com prédios, não com estruturas faraônicas, mas com gente que encarna a missão e aonde vai, Cristo está nesse negócio. Fê? Meus irmãos, abram as suas Bíblias, 1 João,
1 João, no capítulo 4, nós vamos ler os versos de 7 a 21. Durante a nossa fala aqui, o texto dessa mensagem vai estar projetada para todos os irmãos. 1 João, capítulo 4, dos versos 7 a 21. A temática que nós vamos conversar aqui nessa manhã é esse Deus invisível que se torna visível através do seu povo. Bem que nem precisava de pregação, depois de uma fala bonita dessa do Pedro, certamente nós fomos edificados, mas nós queremos separar um tempo aqui para a gente conversar a respeito dessa temática e desse termo. As 3 cartas do apóstolo João, elas trazem uma mensagem muito importante e urgente para a igreja contemporânea. Embora os tempos eles tenham mudado, o homem, a humanidade ainda continua sendo a mesma, depravada, pecaminosa, totalmente dependente de Deus. Essas dificuldades, elas podem assumir uma nova forma, mas em essência, elas ainda continuam as mesmas. E nesse trecho que nós vamos abordar, nós iremos nos deparar com a evidência de que o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelo amor. Nós não conseguimos e nem podemos separar a nossa relação com Deus da nossa relação com os nossos irmãos. E a lógica aqui de João é muito simples. Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o contexto dessas 3 cartas mostra uma igreja que estava sendo veemente atacada por falsos mestres, por falsos profetas. E muitos desses falsos mestres e profetas, eles saíram de dentro dessa própria igreja e se corromperam não apenas teologicamente, mas também moralmente. O que nos leva a pressupor e a entender que a má teologia e o erro teológico não apenas é um equívoco, é um erro, mas desemboca e evidencia uma vida totalmente imoral, uma vida totalmente desregrada diante do Senhor. É por isso, meu irmão, que a teologia, minha irmã, é tão importante para cada um de nós. Quando a doutrina se corrompe, a vida também se corrompe. A heresia não apenas obscurece a verdade a respeito de Deus e do reino dele, mas também desfigura a cada um de nós uma vida de santidade. E é impossível nós confiarmos em um Deus para uma salvação, se nós não confiamos nele para uma vida de verdadeira santificação. Amém? Entenderam até aqui? Vamos ler da palavra do Senhor, NVI, 1 João 4, dos versos 7 a 21. A Isa vai pregar aqui também com a gente hoje, está pintando um quadro bonito, e eu espero que Deus fale com o seu coração através dessa arte aqui maravilhosa, que vai representar o que nós queremos como comunidade. Os irmãos encontraram a palavra do Senhor? Amém? Peço a vocês que permaneçam aí com o texto aberto durante a exposição. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 16. Atenção. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo final nós tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque medo pressupõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aqui um dos textos mais bonitos da palavra de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar mais uma vez para que Deus ilumine a nossa compreensão no estudo da sua santa palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante do teu texto, e nós cremos, Deus, que ele fala a nós cremos, Deus, que esse cristianismo não se resume a uma mera formalidade, a uma mera moralidade, mas esse cristianismo evidencia e pressupõe amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. É isso que nós oramos e agradecemos, no nome de Cristo, amém. Meus irmãos, havia, na época do apóstolo João, uma tendência de tentar imaginar e de tentar achar que o verdadeiro cristianismo, ele pressupõe uma mera formalidade, nós seguirmos algum código de conduta ética. E o que o apóstolo João está querendo dizer para nós e para esse povo é que o verdadeiro cristianismo, existe algo a mais que o evidencia. E o que é esse algo a mais? O que precisa diferenciar um cristão? É apenas não fumar, não beber, não jogar bingo, não jogar no tigrinho? Não, pelo amor de Deus, meus irmãos. O que evidencia esse verdadeiro cristão é este amor, e esse amor sobrenatural. E João quer nos ensinar que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles não apenas confessam e ouvem a respeito, como é demonstrado nos versículos anteriores, que nós não lemos, mas eles também amam, e amam com amor sobrenatural. João apenas não nos ordena amar uns aos outros, mas ele também nos apresenta o meio pelo qual nós podemos cumprir esse mandamento. Ele nos oferece motivações reais, meio pelos quais que já existem, nós precisamos nos apropriar desses bens e encarnar esse evangelho na minha e na sua vida. Resumindo, o fato de Deus ser amor precisa, meu irmão, em nome de Jesus, implicar na minha e na sua vida um jeito da gente viver como discípulo de Jesus. E a nossa segurança aqui é que não há nada na vida cristã que Deus exija de mim e de você, que em última instância, Ele próprio não seja em sua essência, sendo também o provedor dessas coisas. E hoje nós queremos aqui apresentar para vocês, já falei muito, pai, 5 razões pelas quais nós devemos e nós podemos amar os nossos irmãos. João experimentou isso. João, quando ele foi chamado como apóstolo, o apelido dele era, o nickname dele era Filho do Trovão. Imagina você ter um parente que o apelido dele é Filho do Trovão. Parece que ele é uma pessoa um tanto descontrolada. Ele brigava por qualquer coisa. No final da vida de João, ou quando João escreve as cartas, ele é conhecido no texto bíblico como o discípulo do amor. Parece que Deus transforma pessoas. Parece que há uma evidência na vida de João que Deus transforma pessoas. De descontrolado, de destemperado, a o discípulo do amor. E essa carta ela é permeada de amor. E agora João vai dizer que o amor ele é resultado da vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Ou podemos dizer que o amor é resultado da nossa regeneração. Aqueles que tiveram um encontro com Deus podem amar. Por quê? Porque ele vai dizer no verso 7 e 8 que Deus é amor. Deus não está amando. Deus não foi com a nossa cara e resolveu nos amar. A Bíblia diz que Deus decidiu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. Ele está dizendo que quando a maldição do pecado estava sobre nós, a condenação eterna estava sobre nós, Deus decidiu nos amar. E agora Deus levanta uma comunidade, irmãos na fé, que eles podem amar. Por quê? Porque Deus os capacita a amar. Por quê? Esse amor é fruto da regeneração. Então,
talvez a gente poderia mudar a nossa régua para medir a nossa fé. A nossa fé não é resultado de argumentos teológicos que decoramos. A nossa fé não é resultado da roupa que usamos. Não é resultado do cabelo que temos ou não temos. O que aponta a nossa fé? O fato de que Deus é amor. E se Deus é amor, Ele nos capacita a amar. Felipe? O segundo ponto dessa mensagem é que o amor ele foi manifesto em Cristo. E por que isso é tão importante, meus irmãos, de nós compreendermos e entendermos? Porque Deus, ele poderia ter permanecido no seu amor por toda a eternidade sem a necessidade de se manifestar. Porque Deus é plenamente satisfeito em si mesmo, na comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. No entanto, João nos revela que foi assim que Deus manifesta ou manifestou, versículo 9, o seu amor. João aqui ele poderia ter falado sobre as inúmeras manifestações do amor de Deus, como a própria criação, a preservação do mundo, ou até mesmo a paciência divina em cuidar e em sustentar pecadores impenitentes que vivem distante dele. João poderia ter mencionado o amor de Deus pelo povo de Israel, demonstrando ali no êxodo do Egito, na provisão do deserto e nessa aliança que Deus faz com esse povo, que é totalmente um povo prostituto espiritual em relação a ele. Mas João escolhe falar sobre a máxima manifestação de Deus. E qual que é a máxima manifestação do amor de Deus? Ele envia o seu Filho unigênito ao mundo, para que a gente pudesse viver por meio dele. E aqui, meu irmão e minha irmã, está a grandeza do amor divino. O amor divino não é apenas proclamado com palavras eloquentes ou com discursos convincentes, mas é um amor que se manifesta de maneira concreta. Uma frase que o Pedro falou muito bonita aqui na frente. Deus é amor, mas ele não ficou na sua existência falando eu te amo, eu te amo. Deus que é amor se manifestou de uma maneira tangível, encarnada em Jesus. O amor ele se doa, ele doa a si mesmo e ele doa aquilo que ele tem de melhor. Eu e você, quando a gente quer doar alguma coisa, o que a gente faz? Aquilo que não está mais servindo, aquilo que não cabe mais, ou até aquilo que está com algum dano. Mas esse amor, meus irmãos, ele não escolhe beneficiários. É um amor que se doa sem discriminação. Deus nos ama, não porque nós tomamos essa iniciativa ou porque nós fomos proativos, mas Ele nos amou, bem como foi dito, quando nós ainda não o amávamos. E o esforço, meus irmãos, para a gente ir para o próximo ponto, o esforço de nós amarmos uns aos outros, ele não é movido por um sentimento frio ou por uma estratégia de busca de resultados imediatos. A igreja precisa crescer, vamos amar para ver se cresce, para ver se a conta fecha. Não, mas por um compromisso, meus irmãos, responsável, que reflete essa certeza e essa convicção de que Deus, que é amor, Ele venceu e triunfou sobre o bem e o mal. E agora, nós, ao nos amarmos, nós estamos participando desse triunfo eterno. Sendo assim, instrumentos desse amor para um mundo que tanto necessita de Deus. É possível, meus irmãos, é possível, em nome de Jesus, por mais que seja difícil, amarmos uns aos outros, porque esse amor, ele não nasceu de nós, ele foi manifestado em Cristo Jesus. Uma vez que o amor é resultado da nossa regeneração, e o ápice desse amor é a pessoa de Cristo, agora João, na sua carta, ele vai fazer um contraste. Ele vai dizer, por exemplo, o amor que Deus odeia. Ele vai falar sobre cobiça, sobre orgulho. Eu poderia resumir o amor que Deus odeia como usar o meu próximo como matéria-prima da minha felicidade. Por quê? Porque a manifestação máxima de amor foi Cristo, e Deus deu o que Ele tinha de melhor para morrer por nós, o próprio Cristo. E agora, João vai no verso 12, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Lembra da história de Moisés? Moisés viu o vulto de Deus passando.
Ninguém viu a Deus. Um dia nós veremos a Deus. Um dia nós estaremos com o Senhor. Mas agora João vai dizer que se a gente amar uns aos outros, e que tipo de amor é esse? A gente precisa tomar cuidado, que às vezes a igreja fica querendo definir conceitos. E a gente fica um ano definindo conceitos e a gente esquece da prática do conceito. O amor não é um conceito a ser definido, e sim uma prática a ser exercida. A gente precisa exercer, a gente precisa sair da teoria. E agora ele vai dizer assim, como que as pessoas veem Deus? Quando a igreja ama. E quando a igreja ama, quando a igreja não usa o outro como matéria-prima da sua felicidade. Quando líderes, quando pastores olham para o povo, e olham para o povo vendo como rebanho do Senhor, e cuida desse rebanho como rebanho do Senhor, e não como a sua posse. Quando pessoas que estão sentadas olham para a igreja e vêem na igreja a possibilidade de abençoar e de servir, não só de ser servido. Porque o próprio Jesus vai dizer que nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alguém já disse que se todos servirem, todos serão, mas se a gente não serve, a gente não serve. Como que a gente ama? Servindo. Qual é a maior manifestação de amor de uma mãe para com uma criança? Eu acho acordar de madrugada e dar de mamar ou trocar fralda, quando ela está com sono. Ela poderia dormir, poderia dizer para a criança, agora não posso, marca a hora para isso. Você não sabe, você não tem planejamento? Ela acorda cansada, meio que dormindo, cambaleando, e ela sacrifica porque ela ama. Se a gente ama, a gente serve. E quando a gente serve, Deus é revelado. Ponto 4. O amor de Deus nos traz segurança da salvação. O verso 13 vai nos dizer, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele deu do seu Espírito. Ele nos deu desse Espírito. E talvez você já tenha se perguntado na sua vida cristã, como eu posso ter certeza de que eu tenho o Espírito Santo? Como eu posso saber que ele habita em mim? Será que é por meio de arrepios? Será porque eu estou falando línguas estranhas? Será porque eu estou escutando vozes? E João mesmo responde para nós no versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E no verso 16, ele introduz para nós uma evidência da habitação do Espírito que até então ele não havia dito na sua carta. Assim, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós fazemos o que, meus irmãos? Uma vez que nós conhecemos esse amor, nós confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em quem? Em Deus. E Deus nele. Como saber, meus irmãos, se nós temos ou não o Espírito Santo de Deus? Não apenas porque nós confessamos a Cristo, mas porque nós cremos nesse amor que Deus tem por nós. Sem a presença do Espírito, meus irmãos, as nossas mentes, elas permanecem nas trevas e os nossos corações completamente frios. A Bíblia, a Escritura, sem o Espírito Santo é letra morta. Sem a presença do Espírito não existe calor no coração, não existe luz na alma, não existe vida na fé. O homem sem o Espírito é como um corpo sem alma, morto para Deus. E a teologia do Espírito Santo nas igrejas do dia de hoje é muito mal confundida. A gente pensa que o Espírito Santo é o quê? É o micro-ondas da igreja. Está precisando dar uma aquecida na hora do louvor, o que a gente faz? A gente liga o Espírito, a gente dá um Lá menor, começa a botar um pad na igreja, levanta a mão para o céu e o Espírito vai vir. Essa é a nossa percepção a respeito do Espírito hoje em dia. Mas João está dizendo para nós que esse Espírito é fogo consumidor, esse Espírito santifica a igreja, esse Espírito nos conforma à imagem de Cristo. E João está nos dizendo que a permanência em Deus é a raiz. Logo, o fruto é o quê? É o amor, meus irmãos. O fruto é o amor. Quando nós estamos unidos com Cristo, esse amor sobrenatural,
ele precisa superabundar e transbordar nas nossas vidas. A certeza, meus irmãos, da nossa salvação vem da vivência, não de sermos dizimistas fiéis, não de termos o nosso nome no hall de membros da igreja. A certeza dessa salvação vem desse amor que é um reflexo da presença do Espírito em nós. Você precisa ser avivado, meu irmão. Você precisa ser avivada, minha irmã. Se derrame diante desse amor, porque esse amor nos traz segurança da nossa salvação. Há um tempo atrás eu estava numa outra cidade que eu pastoreei, só uns 7 anos atrás, e eu vi uma criança na porta da escola e já tinha passado o horário dos pais buscarem. Eu parei o carro e aquela criança era um filho de um membro da nossa comunidade. E eu parei o carro e abri o vidro e falei: oi, fulano, tudo bem? E ele: oi, pastor, tudo bem? E eu disse: você quer carona para ir embora? Aquela criança disse para mim: não, pastor, pode ir, meu pai vai vir me buscar. E aí eu insisti com ela e fala: você não quer que eu ligue para o seu pai e peça na escola para eu te levar? Ela disse: pastor, pode ir, meu pai vem me buscar. A terceira vez eu falei: você não quer mesmo que eu te leve? Ela ficou brava comigo, olhou para a minha cara e falou: pastor, você não entendeu? Meu pai vem me buscar. Agora João está dizendo que o amor tranquiliza o coração dele da certeza que o pai um dia virá nos buscar. Passa algumas vozes na nossa calçada e na nossa rua, e às vezes a gente tem a sensação que o nosso pai está atrasado. E parece que passa algumas pessoas e dizem assim: quer vir comigo? Aquela criança, por 3 vezes, ela disse para mim: pastor, pode ir. O senhor não sabe que meu pai tem palavra? E João vai dizer o seguinte: no amor não há medo. Porque João vai dizer que o juízo de Deus, ele nos tranquiliza. O amor de Deus nos tranquiliza quanto ao juízo de Deus. Um dia nós vamos comparecer diante de Deus, irmãos. Nós vamos comparecer diante de Deus. E o que vai nos credenciar a entrar na Nova Jerusalém é crer que Deus é amor. Não é a palavra do pastor, não é saber cânticos, não é saber a logomarca de uma igreja, não é se eu fui dizimista fiel ou não, não é isso. O que nos condiciona a isso é crer no sacrifício de Jesus, no amor de Jesus. E João vai dizer assim: eu posso ficar em paz, eu não preciso ter medo. O medo não vai tomar conta da minha vida. Tem um medo que nos protege, correto? Não é desse medo que eu estou dizendo. João está dizendo assim: meu coração está em paz. Lembre-se. João morreu na velhice, exilado na ilha de Patmos, já idoso, quebrando pedra, por causa da fé que ele tinha em Cristo Jesus. Perseguido, idoso e abandonado. Ele diz assim: no amor não há medo. Por quê? Porque eu tenho certeza que um dia o meu pai vai vir me buscar. Diante de tudo isso que nós ouvimos e vimos, nós não podemos, meus irmãos, perder de vista a centralidade de Cristo. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Mas para que nós fôssemos amados, Deus, em Cristo Jesus, escolheu ser rejeitado. Para que nós fôssemos acolhidos, Deus, em Jesus, foi abandonado. Para que nós pudéssemos desfrutar da glória de Deus, Jesus suportou a vergonha da cruz. Cristo se fez odiado para que nós pudéssemos ser amados. Ele que sempre existiu no amor perfeito da Trindade, experimentou, meus irmãos, o desprezo e a ira de Deus, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E agora, ao nos amarmos, a gente reflete o nome de Jesus. Cada ato de amor no nosso meio é apenas um reflexo, uma proclamação viva da bondade do Senhor e do Evangelho. É essa prova cabível e visível de que Deus, Ele habita em nós.
assim como Cristo tornou visível o amor dele ao mundo, nós somos chamados, meus irmãos, a fazermos o mesmo. Que essa igreja, que a nossa igreja, através do poder disponível no Espírito Santo, seja um testemunho desse amor sobrenatural, em um lugar onde Deus se torna visível através das nossas vidas, porque nós podemos amar, porque Deus nos amou primeiro. E o que é a ceia, meus irmãos? A não ser isso, esse palco onde Jesus prega desse amor, onde Jesus se faz odiado, onde Jesus se faz solitário, para que hoje pudéssemos experimentar desse amor e de uma comunidade que reflete o nome dele. Então, nosso convite para você é apenas esse: conheça esse amor, se debruce diante desse amor, seja uma testemunha desse amor, para que esse Deus invisível torne-se visível no meio de nós e através do seu povo, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Nós vamos cantar um louvor aqui, e quando nós cantamos esse louvor, você pode preparar o seu coração para a ceia do Senhor, para a mesa da graça. Mesa essa que nós somos convidados a participar, não por conta de uma performance, mas somos convidados a participar uma vez que reconhecemos e cremos que esse amor se manifestou em Jesus, e esse amor transforma a nossa vida até o dia que o Senhor vier nos buscar. Então os nossos irmãos vão passar a ceia aí diante de vocês. Se você ainda não pegou, você vai ter a oportunidade de pegar do pão, do vinho, do corpo, do sangue de Jesus que foi vertido por mim e por você. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.